Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos na tua casa diante da tua palavra, querendo receber, ouvir a tua voz, a tua direção para as nossas vidas. E agora, nesse momento, abrimos o nosso coração para isso, para que o Senhor fale conosco através do Espírito Santo, ministrando a tua palavra, para que sejamos transformados por ela. Por esta razão, Pai, não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, nem filosofias, muito menos historinhas. O que queremos é a palavra que sai da tua boca, aquela que nos alimenta, que nos fortalece e que muda a direção da nossa vida. Fala conosco, Pai, essa noite. Pelo poder do Espírito Santo, usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos para ministrar tua palavra de acordo com a tua vontade, de maneira que todos nós possamos te ouvir esta noite. E ao ouvirmos a tua voz, nossa vida seja mudada, nossas atitudes sejam transformadas. É o que eu te peço aqui, orando junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Tiago fala de um problema muito grave, muito sério, não é? As próprias palavras de Tiago aqui têm uma gravidade muito grande quando ele se refere à língua e os males que ela pode causar a nós, aos nossos relacionamentos, não é? E se pensarmos muito bem naquilo que Tiago está aqui nos dizendo, nós vamos perceber que é a mais pura verdade. Talvez você, eu mesmo, já tenhamos tido alguns problemas na nossa vida por causa de coisas que falamos e que não deveríamos ter falado. Por palavras que saíram da nossa boca e que a gente não gostaria nem de ter dito, mas acabamos dizendo. E depois colhemos as consequências, não é? Então pensa bem comigo, quantos males seriam evitados na nossa vida se a gente, pelo menos, pensasse um pouquinho mais antes de falar. Se nós colocássemos um pouco de freio no ímpeto da nossa língua, das coisas que dizemos, quantos problemas já teriam sido evitados no nosso passado e podem, com certeza, ser evitados no nosso futuro. O apóstolo Tiago faz aqui uma declaração muito interessante. Ele diz, logo no início do texto, no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele coloca uma realidade para a nossa vida. Por mais que a gente queira andar numa vida reta, firme, constante,
é parte dessa natureza humana que ainda carregamos, o tropeçar, o descuido, não é? O problema, o pecado eventual, que embora a Bíblia diga que não devemos pecar, mas eventualmente por acidente pecamos. Então o Tiago diz, nós tropeçamos em muitas coisas, é uma realidade. Só que ele afirma que, de todas as coisas em que tropeçamos, talvez a pior seja a língua. E tem gente que tem a língua tão grande que tropeça nela mesmo, né, irmãos? Literalmente, né? A língua atrapalha até o caminhar da pessoa. E Tiago diz isso, que nós tropeçamos em muitas coisas, mas quando tropeçamos no falar, a gente acaba tendo toda a nossa vida comprometida por coisas que dizemos. Então ele diz aqui que a língua, ela se torna um alvo principal da nossa atenção. Tiago chega a dizer explicitamente que se nós conseguirmos dominar a língua, dominamos o resto todo. Veja a importância que ele dá a esse pequeno órgão do nosso corpo. Ele afirma aqui que se você conseguir dominá-la, você provavelmente conseguirá dominar todo o resto, de tão importante que é esse pequeno órgão do nosso corpo, não é? E ele usa como analogia aquilo que fazemos com os cavalos, dizendo que com os cavalos nós colocamos freio na boca do cavalo e com isso conseguimos dirigir o cavalo para onde queremos andar, é a afirmação que ele faz aqui. E é muito bem interessante essa comparação, porque às vezes parecemos mesmo cavalos, né, irmãos? Damos cada patada nos outros, que é brincadeira, não é, irmãos? Fazemos cada coisa, dizemos cada coisa, que se tornam verdadeiras patadas mesmo, né? E, sem domínio, como selvagens, continuamos a fazer isso, como se nada estivesse errado, como se nada estivesse acontecendo. Estamos andando sem rumo, não é? Estamos andando assim como cavalos selvagens. Mas Tiago diz que nós devemos ter cuidado com relação a isso, porque a disciplina no falar vai produzir em torno de nós um ambiente de paz, um ambiente de harmonia e um ambiente de comunhão. Às vezes está tudo bem até que a gente abre a boca. Acontece isso na sua casa? Está tudo tranquilo até que de repente você resolve falar alguma coisa. E talvez você até num momento de consciência diga, por que eu abri a minha boca? Era melhor ter ficado calado. Muita coisa teria sido evitada se eu simplesmente não falar. O que eu ganhei falando isso? A gente às vezes faz esse balanço, né, e diz, o que eu ganhei? Muito pelo contrário, perdi. Estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, mas de repente por uma palavra tudo pegou fogo, tudo ficou muito ruim, não é? Então essa disciplina, segundo Tiago, vai trazer a paz, a harmonia, a comunhão, que tantos desejam, mas muitas vezes perdemos por causa de nós mesmos. Eu pergunto, quem aqui não quer viver em paz? Tem alguém aqui que não quer viver em paz? Quer viver em guerra? Quer viver... Não, você deseja paz, não é? Normalmente a gente deseja. Alguém aqui não deseja que a sua casa seja um ambiente de harmonia? Que a sua igreja seja um ambiente de comunhão? Alguém não deseja isso? Todos nós desejamos essas coisas, paz, comunhão, harmonia. E às vezes nos queixamos, poxa, não tem paz na minha casa, poxa, não tem comunhão na minha igreja, não tem harmonia nos meus relacionamentos. Mas não fazemos a autocrítica de que, em determinados momentos, nós somos os culpados por isso. Porque abrimos a boca na hora errada, da maneira errada, falando o que não deveríamos falar. E aí colhemos como consequência, a paz foi embora, a harmonia não existe, a comunhão não prevalece. Por quê? Porque falamos. Então é algo que merece toda a nossa atenção. E Tiago tomou uma parte aqui do capítulo 3 só para falar sobre esse problema. E não é a única passagem bíblica que nós encontramos que menciona os problemas da língua. Então eu creio que Deus quer falar conosco sobre isso, irmãos. Porque muitos problemas seriam evitados
se a gente aprendesse a lidar com esse órgão, que pode ser tão bem usado, concorda comigo? Às vezes, boas palavras têm um efeito tão bom sobre a nossa vida, não é, irmãos? Boas coisas que dizemos têm um efeito tão terapêutico sobre as situações, sobre as pessoas. Quando alguém traz uma palavra, faz um bem tão grande. Mas, por outro lado, se essa palavra for descuidada, for errada, for maldada, tanto prejuízo isso também pode ocasionar. Então, vamos aprender com a palavra de Deus a identificar os problemas da nossa língua. Quais são os problemas da nossa língua que têm nos afetado e que têm prejudicado, inclusive, a nossa qualidade de vida, como eu afirmei aqui. Primeiro problema que eu quero passar para você, leia comigo Provérbios. Vamos ao livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, não é? No capítulo 10, no versículo 19. Há aqui um indicativo sobre um problema da língua. Provérbios capítulo 10, verso 19, diz assim: no muito falar não falta o quê? Transgressão, mas o que modera os lábios é o quê? Prudente. Qual o problema da língua que Deus está falando aqui? É o falar demais. Falar é bom, amém, irmãos? Agora, falar demais é um problema. E a Bíblia diz que nesse muito falar não falta transgressão. Transgressão é sinônimo de quê, irmão? Pecado. A gente, às vezes, peca por falar demais. Quanto mais fala, maior a chance de pecar com aquilo que diz. Então, veja o problema do qual Deus está aqui nos falando. O problema de falarmos demais. É um problema da língua que precisa de controle, porque ele provoca pecado, ele provoca transgressão. Talvez tudo tivesse sido resolvido se você tivesse parado de falar naquele momento. Mas foi aquela palavra a mais, foi aquela frase extra, foi aquela frase que foi além que causou o problema que você talvez esteja vivendo hoje. No muito falar, a Bíblia diz, não falta transgressão. Mas, ao contrário, aquele que modera os lábios, a Bíblia o tem como prudente, como uma pessoa prudente. Leia comigo agora Eclesiastes, capítulo 5, pouquinho depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Eclesiastes 5,3 diz assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Na versão corrigida fiel, esse versículo está traduzido para o português assim: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. O que a Bíblia está dizendo é que aquele que fala muito, na maioria das vezes, é tolo, é bobo, tolinho, não é? Como a gente gosta de dizer. Fala muito e, na verdade, ao invés de estar mostrando alguma sabedoria, em muitos momentos está mostrando ao contrário, está mostrando a sua tolice. Veja, falar demais não quer dizer que você é muito inteligente, que você é muito conhecedor. Muito pelo contrário. Às vezes, quanto mais você fala, mais você mostra que não entende coisa nenhuma. Mais você mostra a sua tolice. Então, o princípio de sabedoria é calar, é ouvir, é ponderar, é pensar antes de dizer. Porque muitas palavras produzem pecado, muitas palavras, segundo o texto, mostram a nossa tolice. E, normalmente, uma língua inquieta, irmãos, que fala muito, esconde ou quer esconder um problema do coração. Você já leu na Bíblia um versículo que diz que a boca fala do que está cheio o coração? Então, uma língua desenfreada que fala, você logo percebe que tem uma coisa errada com aquela pessoa, não percebe? Porque há um desequilíbrio no seu coração.
Há um coração inquieto que precisa de cura. Um dos sintomas quando a pessoa está com algum problema, algum distúrbio, até mental, ou provocado por drogas, é que ela entra num estádio de falar, de atropelar palavras, e você, ao olhar para a pessoa, você diz, aquela pessoa não está bem, ela não está normal. A mesma coisa se aplica, irmãos, quando falamos desenfreadamente, corremos o risco do pecado, da tolice, não é? E acabamos por mostrar que o nosso coração não está em paz. Na verdade, há uma inquietude dentro da pessoa, que acaba se revelando pela boca. A boca fala do que o coração está cheio. Um coração inquieto acaba manifestando também através de uma boca inquieta. Isso é um problema que trará dificuldades para você e para os seus relacionamentos. Trará dificuldade para a paz, para a harmonia, para a comunhão, no lugar onde você estiver, se você não souber domar a sua língua. Há pessoas que são ótimas, trabalhadoras, dedicadas, maravilhosas, até que abrem a boca. Eu às vezes digo assim, por que essa pessoa não nasceu sem boca? Ela seria tão boa, ela seria tão melhor se ela não tivesse boca. É uma realidade, irmãos, porque quando abre, estraga. E não é por causa de bafo, não é por causa de dente podre, não é pelo que sai da boca, irmãos. Esse é o problema. E a Bíblia está aqui nos alertando, a palavra de Deus nos traz um alerta, porque todo mundo aqui tem boca. Tem ou não tem? E tem um ditado popular aí que diz que quem tem boca, esse é o problema, né? Quem tem boca fala o que quer. E normalmente ouve o que não quer, né? É assim que as coisas funcionam. Então, falar demais é o primeiro problema da língua que Deus quer nos alertar. Ouvimos a palavra de Deus. Agora, para que ela funcione, a gente precisa se julgar por ela. Deus não está falando isso para que você identifique na igreja as pessoas que se encaixam nisso aqui. Não é para isso. Deus está falando isso para que você identifique se você se encaixa nisso aqui. A gente tem mania de dizer, pastor, acho que o pastor está pensando naquele irmão. Acho que o pastor está falando para aquela irmã. Não, Deus está falando para você identificar, será que eu tenho falado demais? Deus está falando até para mim que estou aqui pregando. Será que em algum momento eu acabo falando demais? É que a minha pregação demora muito, né? Tem que pensar, tem que refletir, tem que analisar. Assim a palavra de Deus se torna terapêutica. Ela traz cura para mim. Não adianta eu recomendar um remédio para os outros se quem está precisando do remédio sou eu. Adianta alguma coisa? Olha, esse remédio seria ótimo para o irmão fulano. Mas você está com o mesmo problema e não está tomando o remédio, porque acha que ele só é bom para o irmão fulano. Então a gente precisa tirar da Bíblia o remédio, a cura, para que eu e você sejamos melhores nos nossos relacionamentos. O segundo problema que Deus quer nos falar aqui são das palavras inconvenientes que saem da nossa boca, que é um problema muito comum hoje também, inclusive pelo ambiente em que nós vivemos. Nós não vivemos no céu. Tem alguém aqui que vive no céu? Não. Você vive aonde? Na terra. Está na terra? Tem alguém voando aí? Tem alguém no mundo da lua? Não. Está todo mundo aqui, né? Amanhã você vai trabalhar. É no céu que você trabalha? Você trabalha no meio dos anjos? Os querubins passeiam enquanto você trabalha? Não. Você vai trabalhar na terra. Alguns vão dizer, é um inferno, pastor. Pode até parecer, mas é aqui na terra, né? É aqui na terra. Amanhã você vai para o colégio fica onde? Na terra. Não fica na terra? Fica. Faculdade, prédio onde você mora, você vai dormir hoje, vai encontrar os vizinhos. Tudo é gente aqui da terra. Não é assim que funciona? A gente mora aqui. E esse é o problema, porque como a gente está andando pela terra, na terra tem gente falando um monte de coisa. Você liga a televisão, você vê gente falando um monte de coisa. Vê ou não vê? Para onde você ouve alguma coisa, você vê um monte de coisa sendo dita. E uma coisa a Bíblia diz e deixa claro para nós: a boca que louva
não pode ser a mesma boca que diz besteira, irmão. Tiago vai falar disso aqui no texto, lá no final, não é? Ele diz, às vezes da mesma boca vem bênção e maldição. Mas o que ele fala no verso 10? Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acontece? Acontece, mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que a boca que louva, sempre louve. Amém? Que a boca que diz coisa boa, sempre diga coisa boa. Então, o problema da nossa língua, às vezes, são as palavras inconvenientes que saem da nossa boca. E como desculpa ou como um alento, a gente tem a justificativa de que eu trabalho num lugar que todo mundo fala palavrão. O meu trabalho lá é terrível. Pô, aonde que existe um lugar que ninguém fala palavrão? Por enquanto, a igreja, né? De vez em quando se ouve pelos corredores, dá vontade de dar um tapa, mas acontece, né, irmão? Até isso está querendo entrar na igreja. Mas no mundo não existe um lugar. E às vezes a gente vê pessoas bacanas, ricas, de terno, gravata, quando abre a boca só diz desgraça, né, irmãos? Como se fosse a coisa mais bonita do mundo falar palavrão, né? Qual é o lugar do mundo que não tem? É difícil. Então a gente usa às vezes como desculpa o fato de que a gente trabalha, convive com pessoas que o tempo todo falam besteira. Então a gente é contaminado por essas besteiras. Isso é uma desculpa, irmãos? Isso é conveniente? Isso justifica? Não, não justifica. Por que não justifica? Porque a Bíblia diz que não justifica. Abra comigo a Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A palavra de Deus diz no verso 29 e no verso número 30 de Efésios capítulo 4, ela diz algo específico sobre esse problema que eu estou mencionando a você. Efésios 4, 29. É uma ordem ou é um pedido? Uma ordem. Não saia, é uma ordem, imperativo, da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que Deus está ordenando aqui? É uma ordem. Que não saia da nossa boca palavras torpes, apenas aquelas que seriam úteis para ajudar, para edificar, para de alguma forma promover algo bom da parte de Deus no ambiente onde nós nos encontramos. Está dito isso aqui? Tá. E por que a gente gosta de desobedecer isso aqui? E o engraçado é que isso é uma desobediência que muitos fazem, até os que estão na igreja, e não se sentem tão culpados por isso. E às vezes ficam escandalizados quando pensam assim, o fulano está na igreja, mas ele ainda fuma. Isso escandaliza. Para mim, é mais escandaloso estar na igreja e ainda falar palavrão. Porque não tem um versículo dizendo, não fumarás. A gente sabe que fumar é ruim, porque é contra o corpo, prejudica o corpo, é problema de saúde, é viciante, e por indução a gente vai chegando realmente à conclusão. Mas quanto à palavra torpe, há uma ordem direta, que não carece de interpretação. Mas a hipocrisia reinante faz com que a gente aceite, que de vez em quando saia umas letrinhas da nossa boca, né? Que de vez em quando, porque a gente, poxa, afinal, né? Ainda mais quando dá uma topada no cantinho da mesinha, na canela, né? Aí você pensa assim, mas a Bíblia é clara, não saia. Então é algo que eu preciso controlar, é um problema da língua que precisa ser colocado sob o controle. Outro problema disso, a modernidade. Algumas palavras antigamente eram palavrão, agora não são mais. A gente é moderno? Não, a gente não é moderno, não. A gente é antiquado, irmãos. Sabia disso? Não vem com ela. Essa é a mesma história que a gente tem discutido esses dias. Por que certos comportamentos são adotados na igreja? Ontem eu falei disso aqui no culto da família.
Por quê? Hoje ficam algumas crises na igreja perguntando: pode ouvir música do mundo? Pode ver filme de terror? Pode fazer tatuagem? Pode isso? Pode aquilo? Algum tempo atrás, algumas dessas perguntas jamais seriam feitas, porque nem passaria pela cabeça de ninguém fazer uma coisa dessas. Não passaria pela cabeça. Porque a igreja é um ambiente em que as pessoas viviam de forma simples a palavra de Deus. Vamos fazer um exemplo aqui. A partir de amanhã, todo mundo na sua vizinhança, na sua rua, começa a usar cabelo metade azul, metade vermelho. Você duvida que isso aconteça? É bem provável que isso aconteça. Aí você anda no colégio, está todo mundo metade azul, metade vermelho. Você vai no trabalho, está todo mundo metade azul, metade vermelho. Na igreja nunca ninguém me perguntou: pastor, é pecado usar cabelo metade azul, metade vermelho? Porque ninguém nunca pensou nisso. Mas agora que está todo mundo em volta usando o cabelo metade, aí a gente começa a pensar: que mal teria se eu também botasse meu cabelo metade azul, metade vermelho? Você percebe esse problema? É assim que essas coisas entram, e é assim que essas coisas começam a causar dúvida no nosso meio. Primeiro elas foram criadas no mundo, primeiro elas se tornaram costumes no mundo, para depois a gente querer adaptá-las na igreja. E aí procurar na Bíblia se é pecado, se não é pecado. A questão não é de pecado ou não pecado. Entende, irmãos? Certas palavras já se convencionou que já não é tão palavrão, fala até na televisão, né? Já viu como é que tem uns palavrões sendo falados na televisão hoje? Ninguém mais se escandaliza, né? Então aí a gente começa a ver crente hoje falando essas palavras também. É o mesmo princípio. Mas é pecado? O que a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas a que for boa para a edificação daqueles que estão te ouvindo. Então você tem um bom instrumento aqui para examinar. Esse palavrão que começa com M, que você acabou de falar e pensar nele, quando você fala, você está edificando a vida de alguém? Não. Então, o que a Bíblia recomenda sobre ele? Que ele não saia da sua boca. É isso que a Bíblia recomenda ou não? É. Então, meu querido, pode me chamar de antiquado, pode me chamar de careta, legalista, do que você quiser, que eu também não estou nem ligando. Eu estou ligando para o que diz a Bíblia. A regra é essa, irmão. Amanhã pode ser que todo mundo esteja falando. Pode ser que amanhã está todo mundo com cabelo metade. Pode ser que amanhã está todo mundo com o corpo coberto de tatuagem. Pode ser que amanhã todos os filhos de todo mundo estejam cheios de brinco. Os meus não vão, enquanto forem meus. Porque levarão tapa, pescotapa, joelhada no estômago. São os instrumentos que nós temos para isto. Amém, irmãos? Por quê? Qual a razão de fazer essas coisas? A razão não veio da Bíblia, não veio de Deus, nem veio da igreja. Eu vi muita gente no mundo fazendo e achei que não teria mal nenhum fazer também. Expande esse princípio para tudo. Você vai falar palavrão como todo mundo. Você vai cheirar cocaína como todo mundo. Você vai fumar maconha como todo mundo. Você vai encher a cara como todo mundo. É uma questão de ampliar isso aí. É ou não é? Então também não ser crente não pode fazer nada? Pode viver a vida abundante que Deus deu para você. Pode viver com alegria, com paz, com harmonia. Pode viver independente de qualquer vício. Pode viver sem depender de nada. Nenhum vício. Você pode viver e ser feliz. Ser feliz sem nada disso, sem cabelo vermelho nem azul, sem tatuagem, sem piercing. Você pode ser feliz. Você pode e tem o direito de ser feliz. Mas quem tem que cuidar da sua língua é você. Quem decide o que faz da sua vida é você. Quem decide a cor do seu cabelo é você. Todas essas decisões Deus entregou para nós. Por isso diz a Bíblia: todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas me convêm, e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Está ali o versículo-chave para entender todas essas coisas. Interessante que esse texto em Efésios diz uma coisa, irmãos. Volta lá em Efésios, além do texto que lemos, no capítulo 5, Paulo é bem claro ao afirmar aqui algo importante. Efésios 5, 3 ao 5, diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo diz que certas coisas não devia nem se nomear, nem se falar, nem se pensar, que dirá se praticar. E ele coloca essas coisas como impureza, cobiça, essas coisas, essa impudicícia, não pode nem se nomear no meio da igreja. Que dirá ser praticada. Palavras torpes, conversação torpe, conversas inconvenientes, não devem fazer parte da nossa vida. Podem acontecer por acidente? Podem. Lembra do que Tiago disse lá? Nós tropeçamos em muitas coisas. Mas o meu desejo, eu creio que é o desejo de Deus, é que quando a gente falar uma besteira, que seja realmente um tropeço, irmãos. Que não seja uma prática da nossa vida, que entrou tanto no nosso sangue que já sai naturalmente, que você nem percebe a vergonha que está passando. É um acidente, é um tropeço. Você gosta de tropeçar? Quem gosta de tropeçar aqui? Alguém? Cair com a cara no chão, se ralar todo, quebrar o nariz, sangrar, escorrer o melado. Você gosta disso? Não, não gosta. Ninguém gosta. Então é algo que a gente evita a todo custo. Mas ninguém está livre de tropeçar, está? Não. Estamos sujeitos a isso, mas não queremos isso para a nossa vida. Outro problema da língua, eu quero ler contigo Levítico, lá no Antigo Testamento, capítulo 19. Veja como a Bíblia toda fala sobre essas coisas em relação à língua. Levítico 19, versículo 16. Está escrito assim: é ordem ou é pedido? Começa com o quê? Não. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Qual é a ordem? Não seja mexeriqueiro. Sinônimo, dá para mim aí. Oh, todo mundo sabe, viu? Não seja fofoqueiro. Interessante que no mesmo versículo fala de morte. No mesmo versículo de não seja fofoqueiro e não mate o seu irmão. Porque uma fofoca, irmãos, mata. É a arma da língua, da qual também Tiago falou. A língua como uma arma que fere, que mata, que rasga, que difama, que envergonha, que acaba com a reputação de uma pessoa, sem que ela ao menos tenha condição de se defender. Mexeriqueiro é aquele que mexe estas coisas através da língua, que fofoca aqui e acolá, que fala demais, que tudo isso foi dito aqui até agora. E fala errado, e inventa, e aumenta um ponto, não é? E acrescenta uma observação pessoal, como se fosse uma verdade. Assim age o mexeriqueiro, tira conclusões precipitadas daquilo que viu. E aí, não, mas olha, é por esses olhos que a terra há de comer. Tomara que coma mesmo. Tomara mesmo. E mais rápido possível. É menos um fofoqueiro no mundo, né, irmão? Oh, glória. Mas é isso, irmãos. O mexeriqueiro é um problema. Isso é semelhante a tirar a vida. Vejam um exemplo, Jeremias 18, 18. Vamos lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias foi vítima da fofoca, irmãos. Jeremias 18, 18. Homem de Deus, mas olha o que fizeram com ele. Jeremias 18, 18 diz assim:
Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com o quê? Com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Planejaram ferir Jeremias. Com que? A R-15? Não. AK? Não. Ferir Jeremias com a língua. Não sei o que é pior, irmãos. Mata do mesmo jeito. O plano era ferir Jeremias com a língua. Para quê? Para matar o profeta. E disseram: olha, tudo que ele disser não vamos fazer. E por quem falava Jeremias, irmãos? Por Deus. Olha a decisão que tomaram. Não vou obedecer não. Pelo contrário, vou difamar, vou dizer: olha só, esse profeta aí não vale nada. Esse profeta é falso, esse profeta é interesseiro, isso é isso, é aquilo outro. Vamos feri-lo com a língua. E aí, com a língua, a gente pode matar uma pessoa. Com a língua, você pode acabar com a reputação de uma pessoa. E entenda uma coisa, meu amado, uma das coisas que nós temos de mais valioso na nossa vida é o nosso crédito, é a nossa credibilidade, a capacidade que temos de fazer as pessoas acreditarem em nós. Veja, você pode perder todo o teu dinheiro, mas se você tiver crédito, você consegue mais dinheiro. Você entende isso? Você pode perder todos os teus bens, mas se você tiver crédito, se as pessoas acreditarem em você, elas te dão mais dinheiro para você trabalhar e ganhar de novo. Mas se você perder o crédito, você perdeu tudo. E às vezes a fofoca vem para tirar o crédito da pessoa. E aí você passa a olhar aquela pessoa com olhos ruins, porque alguém contaminou você, você não sabe nada sobre ela. E aí eu quero falar também para aquele que ouve a fofoca. A gente está falando de língua, mas nessa hora o ouvido também é um problema, irmão. Porque só tem a língua fofoqueira porque tem um ouvido que gosta também, né, irmão? Se não tivesse um ouvido para ouvir, duvido tinha uma língua para fofocar. Só tem porque tem um ouvido que gosta e fica, é mesmo, é? Puxa, não pensava. Olha, jamais pensei que aquele irmão fosse capaz de fazer isso, né? E aí, de repente, você mudou todo o teu conceito. Por causa... Aí por quê? Não, porque quem me contou é uma pessoa que eu confio. Bom, no momento que ela te contou, já era para você não confiar mais nela. Porque se ela fala assim de alguém que não está presente, quando você não estiver presente, ela também vai falar de você. A regra é clara. Entende, irmão? Então você já não devia confiar tanto nela. Ela trouxe alguma evidência ou uma suposição? Ela trouxe uma prova concreta ou ela trouxe uma interpretação de uma situação que viu, que ouviu falar, que alguém disse? Mas o nosso raciocínio, a nossa imagem mental sobre aquela pessoa vai mudando porque alguém desconstruiu o que aquela pessoa representava para nós. Por isso, irmãos, eu faço um grande esforço para não ouvir e, quando ouvir, não acreditar. Eu preciso ver por mim mesmo, e mesmo quando eu vejo, ainda posso ser enganado. Você sabia que até quando você vê, você pode ser enganado? Você já foi em algum truque de mágica? Quem já foi em algum show de mágica? Já foi show de mágica? Viu o mágico? Na televisão, você viu o mágico lá? Você viu o que ele fez? E como é que ele fez? Não sei, mas ele fez. E fez diante dos teus olhos. E você jura que ele fez. Então, até quando eu vejo, eu desconfio. Pode ser que eu não vi direito, pode ser que o meu olho... Porque quando a gente começa a ver e aumentar, é complicado. Você viu uma coisa, mas a conclusão que você tira da coisa que você viu é outra coisa. Então, eu não gosto de tirar conclusão nenhuma. Eu vi uma coisa, mas eu não tiro conclusão daquilo que eu vi. Eu quero outro elemento, eu quero outra circunstância, eu quero outra evidência, para então depois tirar um raciocínio. As maiores fofocas que a gente faz foi por coisas que a gente viu.
E que a gente achou que era, que aconteceu, que ouviu, que é isso, que é aquilo. De repente você ouviu uma parte da conversa. Se você pegar o discurso de uma pessoa, editar no computador e tirar umas partes do que ela diz, você coloca na boca daquela pessoa o que você quiser botar. Sabia disso? Lembra que fizeram isso na época do Lula e do Collor? No debate lá da Globo? Pega os piores momentos de um, os melhores momentos do outro e apresenta a imagem. Não é assim que funciona? Você lembra a história que uma vez botei aqui no boletim? Da pessoa que passou na porta da casa do pastor e olhou pela janela e viu o pastor correndo atrás da esposa com a vassoura na mão? Você lembra disso? O que ela falou quando chegou na igreja? O pastor está matando a esposa lá. Não foi isso que ela viu? Ela viu isso. Ela olhou, o cara estava, vem cá, e a mulher correndo e o pastor atrás com a vassoura e tal. Aí depois esclareceu-se. Era um rato que estava dentro de casa. E o pastor estava indo atrás do rato, a mulher corria do rato e o pastor corria atrás do rato, com a vassoura para matar. Mas não, quem viu disse, ele está matando a mulher. E aí espalhou isso. E aí, como é que volta a reputação desse pastor? Não tem mais como voltar. Porque quem viu, quem ouviu a explicação, ouviu. Quem não ouviu a explicação, continua pensando que aquele cara bate na mulher, entendeu? Como é que é a situação? Então pense muito bem. Pense muito bem. Analise o teu coração. A boca fala que o coração está cheio. De repente, teu coração já tinha uma coisa com aquela pessoa. Você já tinha uma prevenção. Aí você estava só esperando uma chance para poder destilar um veneno em cima dela. Você já não gostava dela. Então, você viu alguma coisa que pareceu isso, então você já... Pá. Pensa bem, meu amado. Pensa bem, porque você vai ser aquele que vai colher o fruto que for plantado pela sua língua. O fruto do que a gente planta, quem colhe somos nós mesmos. Outro problema da língua, abra comigo João 8, 44. Esse texto é terrível. Jesus foi bem direto aqui, irmãos. João 8, 44. Jesus está fazendo uma suposição ou uma afirmação? Uma afirmação. E qual é? Vós sois do diabo. Olha como Jesus é gentil, né, irmãos? Não é Jesus que está dizendo isso aqui? É. Jesus está olhando para um grupo de pessoas e está carinhosamente dizendo para elas que elas pertencem ao diabo, com todo amor, com todo carinho. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele está dizendo, olha, o pai de vocês é o diabo. Ele está falando isso com muito carinho. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. De que problema da língua Deus está falando aqui, irmãos? Da mentira. Mentira é um problema da língua? É. Primeiro é um problema do caráter, primeiro é um problema do coração, mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nasceu isso, saiu isso. Né? A mentira, então, começa a brotar da tua boca. E o que Deus diz aqui é que o mentiroso é caracterizado como filho do diabo. Pertence ao diabo. Que isso, pastor? Eu sou membro da igreja. Você pode até ser membro da igreja, mas, na verdade, você é filho do diabo. Quem está dizendo é Jesus. Quando chegar lá, você pergunta, Jesus, eu achava que eu era membro da igreja. Mas o senhor falou que eu sou filho. Se você mente e vive mentindo, não por acidente, mas por prática, você é um filho do diabo, é o que ele está dizendo aqui. E você quer satisfazer os desejos do seu pai. Por isso que você vive mentindo, é o que Jesus diz aqui. E veja, irmãos, isso é algo que Deus abomina. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje, mais uma vez, eu volto ao assunto do mundo que nos cerca. O mundo que nos cerca é uma comédia, irmãos, é ou não é? Mentira virou uma coisa normal. Aqui no Brasil, especialmente, a gente tem uma cultura aqui que acha que mentir é normal. Você diz para uma pessoa assim, aparece lá em casa, mas você não está com a menor vontade que ela vá na sua casa. O nome disso é mentira. Mas você acha isso normal, é ou não é, irmãos? Isso está enraizado na nossa cultura. A gente começa a achar que algumas mentiras são úteis, são inocentes, são simples. E a gente começa a ensinar para os nossos filhos.
toca o telefone na sua casa, o filho atende, você diz, olha, diz que for para mim, diz que eu não estou. Qual é o nome disso, meu irmão? É mentira. É mentira ou não é mentira? O nome disso é mentira. Mas a gente se acostumou com isso. E mentira, Jesus disse que o pai dela, quem é? Jesus falou que o diabo é pai só das grandes mentiras? Não, as pequenininhas também são filhas dele. Amém, irmãos? As pequenininhas, as convenientes, as úteis, as que nos livram de problemas, também são filhas do diabo. E aqueles que lançam mão delas, assim são identificados por Jesus. Então, a regra para nós é não mentir, ser sincero. Claro, o princípio da educação, não machucar ninguém inutilmente, a troco de dizer, não, estou dizendo a verdade. Tem gente que também é assim, né? Quando, estou dizendo a verdade. Saiba falar a verdade. A verdade tem que ser bem apresentada, irmãos. Entende isso? Mas não fique também mentindo para agradar pessoas. Pessoa convida você para ir, você fala, não, vou, pode deixar, eu vou sim. E não vai. Você já sabe que não queria ir desde o primeiro dia? Eu digo, eu não vou, não posso, irmão, olha. Porque, sinceramente, eu não gosto desse passeio, não gosto desse programa. Aí vai me achar ruim? Para paciência, mas é a verdade. É a verdade. Ela vai me conhecer um pouco mais, ela vai saber as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. Agora, ficar mentindo só faz com que a pessoa não te conheça. Só faz com que a gente engane uma preferência, um gosto. A troco de quê? Ficar bem com todo mundo. O brasileiro tem essa mania. Quer ficar bem com todo mundo. Não existe isso, irmãos. Mentira é algo que Deus abomina. Vamos ler Provérbios 6. Veja, para você ver que isso não é só do Novo nem do Antigo Testamento, isso é da Bíblia, a palavra de Deus como um todo. Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o versículo 19. Está escrito: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina. E ele vai dizendo, olhos altivos, qual é a segunda coisa? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Vê que está no mesmo nível? Dá para você perceber que está no mesmo nível de coisas que Deus aborrece? Olhos altivos, Deus aborrece. Língua mentirosa, aborrece. O que mais? Matar uma pessoa inocente, Deus aborrece. Do mesmo jeito, irmão, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. De novo a mentira, 2 vezes entre as 6. E o que semeia, contenda entre os irmãos. Esse Deus abomina. Essa é a abominação. Deus se aborrece de todas essas coisas. E dentro delas, 2 fazem menção à mentira. Pensa bem, isso é um problema ou não na nossa vida? Isso é algo que a gente tem que tratar ou não? Temos que tratar sobre isso, irmãos. Acidentes acontecem. Agora, prática é outra coisa. E olha o que a Bíblia adverte, Apocalipse 21:8. Lá no final da sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo número 8. Está escrito: quanto, porém, aí começa uma relação de gente aqui, ó, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, só gente boa, aos idólatras, e quem mais está no grupo aí? A todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja como equaliza todo esse grupo de gente, irmãos. Então, é aquela coisa da hipocrisia que eu falei ainda há pouco. A Bíblia diz para não falar bobagem. Você fala e acha que está tudo bem. Diz para não mentir. Você mente e acha que não. Agora, o outro que fuma, o outro que... não, isso aí, que absurdo. Os 2 estão errados. Um não é melhor do que o outro, entende? Se você mente, você está do lado de idólatra, de feiticeiro, de impuro, de assassino, de abominável, de descrente, irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo, a ênfase não é minha, a ênfase é da palavra de Deus. Ela que está colocando as coisas nesse pé. E para terminar, irmãos, o último problema da língua, tem outros tantos, mas que o tempo não permite,
Abra em Provérbios 29 e 20. Mais uma vez, uma palavra em Provérbios, agora no capítulo 29, no versículo número 20. Diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Palavras precipitadas são um problema muito grave. E a palavra de Deus diz que há mais esperança para um insensato do que para uma pessoa que é precipitada nas suas palavras. É aquilo que falamos no início dessa mensagem, irmãos. Então, o que Deus quer que a gente pense a respeito disso? Precipitado. Quando você pensa em precipitado, você pensa em precipício. As palavras caem, né? Sai, jorra da sua boca. E com pressa, falando sem pensar, falando sem refletir. São estas as palavras precipitadas. E o que a Bíblia diz? Um insensato tem mais esperança do que você, que age assim por princípio, que vive dessa maneira. E alguns de nós gostamos de nos rotular e achamos que está tudo bem. Você já viu como, às vezes, a gente, ao invés de tratar o problema, a gente apenas se rotula e fica lá com o rótulo? Veja, tantas coisas que a Bíblia diz que é errada, a gente diz assim, não, é o meu temperamento. Não, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa sanguínea. Eu sou uma pessoa, se mexer com... Não, o nome disso é pecado. Isso é algo que você tem que mudar. Não é algo que você tem que identificar, botar um rótulo e botar assim, olha, cuidado comigo que eu sou sanguíneo. Não, não é isso, irmão. Você tem que deixar de ser, para que as pessoas vejam na sua vida que Jesus operou e tirou esse rótulo de você. A mesma coisa aqui, eu sou falador mesmo, é meu temperamento. Isso quando alguns não vão dizer que é o horóscopo, né, irmão? É meu signo, eu sou assim porque eu nasci no mês tal e tal, então por isso que eu sou assim. Eu sou falador mesmo, eu falo sem pensar e tal. Não há esperança para você. Há mais esperança para um insensato do que para você. Então pense muito bem antes de falar. Primeiro princípio que eu quero deixar para você, não diga tudo que você sente na hora que você sente. Porque a gente sente aonde? No coração. Aquela famosa frase, senti no meu coração de te dizer isso. Não diga porque é furada. O coração é enganoso, diz a Bíblia, mais do que todas as coisas, terrivelmente enganoso. Então, não confie nele. O que você sentiu, não fale logo. Quantas vezes você já sentiu uma coisa e depois viu que não era bem isso? Aconteceu com alguém aqui ou só comigo? Ou você é infalível? Não entendi, não. Eu tenho um sexto sentido que é batata. Olhei para uma pessoa, já digo, sabe que você é macumbeiro, você é feiticeiro. Você que avoca para si essa qualidade, isso não é de Deus, não. Entenda isso, tá? Não, nós erramos. A gente pensa, a gente sente, e depois vê que não era nada daquilo. A primeira impressão é que fica, dizem aí, né? Quantas vezes você já olhou para uma pessoa, teve uma primeira impressão péssima, depois você conheceu ela melhor, e você, poxa, não era nada disso, a pessoa é legal, é bacana, você deu uma chance para ela. Não acontece isso, irmão? Então não diga tudo que você sente na hora que você sente, porque pode ser que depois as coisas se mostrem completamente diferentes. Lembra do que diz Gálatas 5:22, o fruto do Espírito? Dentre o fruto do Espírito está escrito lá que o fruto do Espírito é domínio próprio. Quem é que te domina? É você mesmo, domínio próprio. Fruto do Espírito Santo da sua vida. Se o problema fosse dominar a sua língua e você dissesse, pastor, dá um jeito, eu dava um jeito, eu mandava costurar a sua boca, né? Eu dava um jeito, eu arrancava os seus dentes, alguma coisa, eu dava um jeito para você. Mas o problema é que o domínio é próprio. Não é se submeter ao domínio de outras pessoas. Não seria fácil. Toda vez que eu disser uma besteira, dá um tapa na minha boca. Eu, com prazer, faria isso. Com prazer mesmo. Eu daria. Mas não é você dominar o outro.
é você se dominar. Domínio próprio. É fruto do Espírito Santo na nossa vida. E para terminar, eu quero deixar para você um exemplo que te faça pensar. Por uma palavra maldita, por uma palavra precipitada, você pode botar muita coisa na sua vida a perder. E certas coisas que não têm volta. Algumas coisas a gente consegue recuperar, voltar, fazer de novo, se arrepender e tal. Mas há coisas que não têm volta, e eu não sei quais são, mas as oportunidades são muitas. E uma última coisa que eu quero deixar está na Bíblia, no Salmo número 106. Vamos ler a Bíblia? No Salmo 106, versículo 32 e versículo 33. Salmo 106, verso número 32 e verso 33, diz assim: Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou, como é que ele falou? Irrefletidamente. Quando você vai na passagem bíblica que narra este fato, você verá que Moisés extrapolou. Moisés ficou nervoso, como qualquer um de nós pode ficar. Moisés ficou pela tampa, como qualquer um de nós pode ficar. Porque o povo estava provocando demais. Era muita incredulidade, muita desconfiança, tudo isso. Ele estava pela tampa. E aí, Deus disse a ele, faz uma coisa. Ele fez outra. E a Bíblia diz que ele falou irrefletidamente. Na passagem lá, apenas mostra a sua ação. Ele pegou e feriu a rocha. Ele bateu na rocha. Deus disse, toca na rocha. Ele não fez isso, ele deu uma cacetada na rocha. Ou seja, ele agiu com raiva. Mas o Salmo 106 diz que além de agir com raiva, ele falou. O que ele falou, não sei. Mas boa coisa não foi. Ele soltou alguma lá, irmão, porque ele falou irrefletidamente. Eu pergunto a você, qual foi a consequência desse falar irrefletido de Moisés? Ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Ele conduziu o povo os 40 anos no deserto e chegou até a beirinha da terra, mas na terra ele não entrou, por causa de um momento de falar irrefletido. E às vezes a gente é o primeiro a se desculpar. Todo mundo sabe, isso aí acontece mesmo, às vezes sai mesmo, às vezes é isso mesmo, às vezes sai e não acontece nada. Mas às vezes pode sair na hora errada, e aí vai acontecer o que aconteceu com Moisés. E você vai perder, e vai perder muito. E Deus não quer que você perca. Sabe por que Deus não quer que você perca? Porque Ele deixou a palavra. Se Ele não tivesse deixado a palavra, a gente ficaria aí à sorte, à própria sorte. Mas como Ele deixou a palavra, a gente já sabe o que fazer. Agora é só obedecer. É só dar atenção e dizer, não quero fazer. Não quero mais falar palavrão, não quero mais falar demais, não quero mais dizer bobagem, não quero fazer fofoca, não quero falar mentira, eu não quero. E começar a lutar contra isso. Isso não é normal, eu não aceito isso na minha vida, eu quero ser diferente. Porque Deus já disse que é assim que tem que ser. Então é assim que eu quero fazer. Amém? Vamos fazer assim. E Deus vai nos abençoar tremendamente. Em nome de Jesus.